Amém. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, né, mulheres de Deus. E gostaria de estar batendo um papo com vocês, né, e também a importância, né, da gente compartilhar as experiências da nossa vida, porque muitas vezes tem, né, muitas vezes não, né, sempre tem alguém que passa ou passou pelo mesmo que nós passamos, e muitas vezes a nossa experiência de vida vai ajudar alguém. Amém? E eu espero que vocês sejam, né, se sintam, né, abençoados por esse momento e que esse momento fale muito com vocês também. Então, com quem que a gente vai começar? Começar com quem está na poltrona sozinha. Amém. Deixa eu abrir aqui. Pastora Sheila, queria saber da senhora o que a sua experiência de vida ensinou sobre perdas e recomeços. Meu Deus, muitas coisas, né? Muitas coisas foram perdidas, né? E quando você perde as coisas sem Jesus, é muito complicado, né? Porque parece que os ciclos não se fecham, né? Eu acho que, assim, eu venho de uma família onde houve separação, divórcio, né, dos meus pais. E aí perdi o contato com a minha mãe por 20 anos, né, que ela se mudou para um outro lugar, construiu uma outra família. E, ao mesmo tempo, o meu pai também foi viver a vida dele. Então, eu, como adolescente ali, né, sem vínculos, né, sem o cuidado. Então, você vai aprendendo a se virar, né? Porque eu acho que tudo começa na infância, né? Você já perdendo coisas na infância e na adolescência, que são a base para a nossa vida adulta, né, gente? Hoje, cuidando de pessoas, acho que a Kedla pode até falar melhor sobre isso como psicóloga, né? Mas eu vejo pessoas assim, tão machucadas, tão feridas, tão traumatizadas, e quando eu sento para ouvir a história, tudo sobre a infância. É aquela criança ferida que hoje é uma mulher de 50 anos, um homem de 45, né? Então, essas perdas que não são processadas na presença de Deus, elas formam, né, estruturas que vão nos deformando. Isso é muito difícil quando a gente não tem essa consciência e a gente acaba se acomodando nessa situação e tendo um olhar fatalista para as coisas da vida, né? Um olhar de desesperança, às vezes até caminhando com Jesus, né? Então, depois que eu conheci o Senhor, que eu já me converti já com 25, né? Então, não fui criada na igreja, não conhecia o Evangelho, né? E aí eu comecei a entender que eu ia trocar todas as minhas perdas por aquilo que Jesus tinha para me oferecer. E que, como a Kedla bem colocou, também não significaria que eu nunca mais iria perder nada. Porque também tive perdas depois de Jesus, né? Tive perdas também depois de Cristo. Mas é muito diferente. Porque eu aprendi que perder coisas que podem ser abaladas, ok. Eu só não posso perder a presença de Deus, né? Isso é a boa parte que Jesus falou para Maria. Essa não vai ser tirada. Então, você pode perder tudo, irmãs, menos a presença de Deus. E, às vezes, quando a gente perde coisas ou perde pessoas, a gente perde muito pessoas, principalmente nós pastores, né? A gente perde pessoas que a gente amou, que a gente cuidou, que a gente se dedicou. E isso dói. Mas eu não posso perder a presença de Deus por causa disso, deixando o ressentimento, a amargura, aquela frustração, né? Eu me doei tanto, eu fiz tanto, e agora eu perdi. Não foi em vão, né? Eu tenho aprendido isso com Cristo. Nada é em vão no Senhor. Porque o que eu fiz, eu faria de novo. Porque eu faço isso pelo Senhor. Não é para ter uma retribuição, né? A gente tem que dar de graça. E quando a gente não aceita perder, significa que a gente não deu de graça. A gente deu esperando retorno. E no reino de Deus não é assim. A gente tem que dar sem esperar retorno, porque daí, se você perder, está tudo bem, né? O que eu espero? O meu retorno que vem, o meu galadão. Isso eu espero, que um dia eu vou encontrar o Senhor e todas as minhas perdas vão ser trocadas por uma coroa, né, de glória.
Então, é um exercício, porque o lado humano da gente não é fácil, né? Sou uma pessoa que tem sentimentos, tem emoções, mas eu não quero ser uma pessoa carnal, que quando perde, as coisas espirituais e eternas balançam, né? Então, as coisas dessa vida a gente perde e dói muito. Mas a minha convicção por quem Jesus é tem que ser maior e tem que tapar esse buraco aí com a presença dele, né, da perda. Porque eu sei que eu vou perder muito ainda até Jesus vir me encontrar, né? É inevitável. Então, é isso que eu tenho aprendido, né? E essas perdas, né, pós-Jesus, né, como a senhora falou que encontrou Jesus, né, com 25 anos, eu como a Kedila falou, né, tem o consolo. Tem um né? consolo. Entre aspas, não quer dizer que seja fácil, mas com o consolo fica muito mais fácil. Eu falo assim, uma brincadeira séria, né? Falo, gente, se Deus é por nós e já está assim, imagina se ele fosse contra, né? Então, assim, é difícil perder sem Jesus? É. Mas com Jesus é difícil, mas é possível você continuar caminhando. Agora, tem pessoas que quando perdem coisas sem Jesus, acaba a vida delas. Eu perdi o meu noivo, acabou minha vida. Você vê a menina, fica lá na igreja, acabou a vida dela, né? Perdi o emprego. A pessoa entra em depressão. Mas, gente, você não é o seu emprego. Você é uma vida preciosa e tem muito mais além do que um trabalho, né? Eu perdi não sei o quê. Gente, né? Então, a minha perda não determina quem eu sou, né? Eu tenho que saber se a minha identidade em Cristo ela é bem firmada. Quando eu perco, isso não muda a minha ideia sobre quem eu sou, o meu valor. Né? Meu valor não está no emprego, num namoro, num noivado, numa questão de saúde. Né? Eu já tive também, puxa, eu estou indo para o céu em prestações. Né? Já foi os ovários, já foi os peitos, já foi o apêndice. Você vai perdendo as coisas, mas isso não quer dizer que Deus não me ama, que Ele não está comigo, porque eu não sou melhor do que ninguém. Jesus passou por dores, quem sou eu? Né? O servo não é melhor que o seu Senhor, né? Mas acho que é isso. O mais difícil, eu acho, é não culpar Deus, né, pastor? E nem ficar se sentindo vítima da situação. Sim. Sim. Por que eu? Por que isso aconteceu comigo? É sempre comigo, sou só eu, tudo de ruim acontece na minha vida. Que aí a gente entra nessa linha de pensamento, né, Kedila? Né? E que não são verdades. Não são verdades. Mas a gente passa a acreditar. Nisso é um desafio. Amém. E se vocês quiserem também comentar. Pode ir. Amém. Pastora Lidiane, como a fé te ajudou a atravessar dias em que as emoções pareciam grandes demais? Então, eu sempre busquei no Senhor, né, um refúgio, um escape, né, um lugar onde eu pudesse extravasar as minhas emoções. Só que chegou um momento da minha vida que eu vi que eu já tinha carregado muito tempo essas cinzas, como eu falei. E eu passei a ver que eu só ia acumulando sentimentos e coisas que muitas vezes não eram tratadas no meu interior. Então, foi que eu procurei a ajuda, né, profissional da Kedila para me ajudar nessas questões emocionais. Mas uma coisa que ela me ensinou... Uma das estratégias que até ela me ajudou, e tem a ver com a palavra, e eu digo assim, poxa, isso é algo que eu sempre fiz. É trazer à memória aquilo que dá esperança. Né? Então, a palavra do Senhor, ela te realinha, ela te coloca novamente no prumo. Né? Ela te mostra novamente o caminho que o Senhor quer que tu ande. Né? Então, o Senhor sempre trouxe muito... Eu não sei muitas coisas da Bíblia de cor, referências. Mas eu tenho muita palavra dentro do meu coração, da minha mente. Então, uma das ferramentas que eu usei já há muito tempo e tenho usado, e fui entender agora que era uma ferramenta, é a palavra. Né? É ter a palavra na mente. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E eu fui construindo textos para me ajudar,
nos meus momentos de dor, nos meus momentos que os pensamentos tomavam a minha mente. E textos com a palavra. Então, eu consegui colocar o meu coração com uma perspectiva do céu, porque minhas maiores dores foram lutos, né? E tudo na vida, a princípio, se resolve, né? Mas o luto, a princípio, é o fim de um relacionamento, é um fim de um ciclo, né? E é muito difícil para o cristão processar o luto, porque a gente tem fé, a gente acredita nos milagres, a gente acredita que Deus vai fazer, a gente prega isso, né? E para quem está à frente na liderança é muito mais difícil, porque eu estou vivendo algo que vai contra aquilo que eu prego. Então, eu estou pregando que Deus cura, né? Estou pregando que Deus ressuscita mortos, mas eu não estou vivendo isso, né? E isso vem confrontar a nossa fé. Mas aí a gente entende a soberania do Senhor. A gente entende que Deus tem os caminhos dele que muitas vezes nós não entendemos. E a gente sai desse plano natural, e muitas vezes a gente está preso no natural, só o que está acontecendo aqui, e a gente esquece que isso aqui é um pedacinho da nossa vida. E eu sempre gosto de falar que aqui não é o mundo real. Não é. A gente acha que vive no mundo real, né? Você achava? Vocês achavam que viviam no mundo real? Que esse era o mundo real? Não é. Esse não é o mundo real. Real é Deus. Né? Real é Deus. Real é a vida eterna. Né? Real é o lugar que Deus foi preparar. Isso aqui não é. Né? Então, a minha maior estratégia é usar a palavra para me colocar com o coração na eternidade, né? No que Deus tem. E entender que isso aqui é passageiro. E eu sempre uso um exemplo que eu usei para me consolar com relação aos meus filhos, que eu sempre digo assim, sabe quando a gente vai trabalhar e deixa os filhos com os avós, e no final da jornada de trabalho, tu volta para casa e reencontra a tua família? Então, eu trouxe essa verdade para mim. Eu estou na minha jornada de trabalho, aqui. E quando a minha jornada de trabalho terminar, que o Senhor disser, deu para ti aqui, deu, eu vou voltar para casa. E quando eu chegar em casa, meus filhos e a minha família vão estar lá me esperando, após uma longa jornada, uma longa missão que o Senhor me deu. É isso. Glória a Deus. Eu admiro muito essa mulher, gente, por tudo que ela passou. E ela me inspira sempre. Toda vez que eu passo por algo, né, eu sempre me lembro que a senhora permaneceu nos momentos mais difíceis da sua vida. E eu queria lhe fazer uma pergunta também, que algo que Deus ministrou no meu coração há uns 2 anos atrás, também quando eu estava na fase do luto, né? E Deus falava sobre o corpo, alma e espírito, né? E a senhora, acredito que a senhora veio nessa constante, sempre foi de cuidar do corpo, né? A alimentação, né? O espírito. E, por último, a senhora cuidou da alma, você permitiu cuidar da alma. E a senhora acha que unindo esses 3, o propósito começou a fazer mais sentido? Com certeza, com certeza. Porque os 3 andam alinhados. Né? A gente não pode cuidar de um e deixar o outro. Né? Até a gente tem falado muito sobre a questão do corpo. Né? Veio o doutor Douglas aqui falar sobre isso. Então, Deus nos deu uma mensagem e uma ferramenta para entregar essa mensagem, que é o nosso corpo. Então, se a gente destruir a ferramenta, como que a gente vai entregar a mensagem? Essa mensagem não vai chegar. E o propósito do Senhor é que a gente viva uma vida longa. Né? E da mesma forma, a nossa alma. Se a gente não cuidar da nossa alma, a gente não vai conseguir cumprir o propósito do Senhor para nós. Então, a gente precisa cuidar das nossas emoções. Né? E foi fundamental para mim. Eu era muito preconceituosa. E eu achava que eu não precisava, que eu conseguia resolver tudo sozinha. Por quê? Porque eu vim de uma infância que eu cresci sozinha. E eu precisei resolver as coisas da minha vida sozinha. Eu aprendi a me resolver sozinha e a viver de forma independente. Mas não foi porque em um determinado momento da minha vida eu vivi isso, que eu vou ter que viver isso o resto da minha vida. Né? Então, reconhecer que precisava de ajuda, né?
ter o orgulho quebrado e dizer, eu não consigo mais, eu estou no meu limite, que foi quando eu cheguei para a Kedla ali, que era só alagava o computador chorando. Foram rios, foram semanas e semanas de muito choro. Às vezes a gente não conseguia encerrar. Porque justamente por causa disso, eu deixei as questões emocionais muito tempo de lado. E eu seguia do jeito que dava. Porque tinha que seguir. Porque tinha que tocar a igreja, porque tinha família, porque tinha que resolver as coisas. E a gente, muitas vezes, a gente fica andando assim, que é os cacos. Toda cheia de ferida, toda cheia de coisa mal resolvida. Mas será que dessa forma a gente está sendo eficiente naquilo que a gente está fazendo para o Senhor? Né? Então, a gente precisa muito. E foi fundamental para mim isso. Hoje, eu sou uma pessoa que eu gosto de conversar com a Kedla, eu sempre falo assim para ela, Kedla, eu consigo respirar melhor. Parece que eu não respirava direito antes. E hoje eu consigo respirar, porque eu acho que eu vivia tanto tempo com uma dor na minha garganta, de vontade de chorar e com as coisas que não colocava para fora. Então, é importante. Isso é saúde, saúde emocional, saúde espiritual, saúde em todos os sentidos. E o cristão precisa perder esse preconceito, né? Precisa muito. Amém. Mas olha só, uma recomendação. Que seja uma terapeuta cristã. Amei, amei. Temos algumas aqui, né? Pastora Paula, como as responsabilidades familiares afetaram suas emoções? Nossa, foi o meu campo de batalha mais difícil. Tava indo tudo bem, eu achava que estava dando certo. Tava indo super bem. Mãe de 3. Até o terceiro filho, tudo perfeito. Eu achava que dava conta. Até o momento em que eu me encontrei triste. Eu tinha uma família... para a glória do Senhor, eu tenho uma família perfeita e, de repente, eu estava triste. E não fazia sentido. E aí vem a culpa. Como eu posso estar triste se tem 3 coraçõezinhos saudáveis batendo no meu lar? Um marido maravilhoso, né? Minha casa e a minha vida está diante da vontade, do centro da vontade de Deus. E eu estou triste. Não faz sentido. E isso gerou em mim algo muito ruim. Muito ruim. E isso tudo me fez perceber que mesmo a gente estando dentro da vontade de Deus, as coisas dão errado. E aí é permissão dele, né? Porque quando o próprio Jesus fala para Pedro que vai permitir a peneira na vida dele, Jesus não diz para Pedro, vou te tirar da peneira, amigo, né? Ele só diz assim para Pedro, Satanás está te rondando e vai te peneirar. Eu vou interceder por ti. Ou seja, o Senhor está intercedendo, ele estava, né? Em todo o tempo intercedendo por mim, mas me permitiu passar pela peneira. Foi quando eu entendi que não adianta só ser a pastora da igreja, né? Título ou aparência não resolve as minhas emoções. E aonde eu mais sofri, né, na tua pergunta, foi a questão de me encontrar doente, mal, sem saber direitinho o motivo pelo qual eu estava mal. E nos meus dias ruins, eram os dias ruins da minha casa. E aí foi muito ruim para mim. Que eu descobri que eu realmente era o termômetro do meu lar. E ver meu marido me questionar, dizendo, tu não entende? Tu não consegue entender que se tu tá mal, se tu tá triste, se tu tá para baixo, nós todos estamos ruins. E ao invés de ser algo tipo, isso vai me fortalecer, eu preciso, né, me fortalecer. Que nada, isso me derrubou muito mais. Porque eu não tinha força para estar feliz de novo quando eu era cobrada disso. E aí eu olhava para o Senhor e dizia, o Senhor diz que não dá fardo maior do que a gente possa carregar. Por que eu estou achando esse fardo demais para mim? E aí eu me encontrei numa depressão bem, bem profunda. E a minha depressão, ela se desenvolveu... A minha psicóloga, eu tenho uma Kedla lá em Rosário. Glória a Deus. E a minha Kedla mora em Minas Gerais. Viu? É bem igualzinho. Online. E ela é cristã. Nossa, eu amo tanto, sou apaixonada por ela. Porque ela foi luz na minha vida, assim. E quando eu descobri que eu tinha a depressão, foi porque... Foi bem na transição ali, aquela loucura que a gente vê dentro da igreja, a crise. E uma amiga muito especial para mim, que está aqui hoje, ela simplesmente olhou no meu olho e disse, nossa, dentro da igreja, em situação de igreja, assim, ela me olhou e disse, teu olhar está muito triste, o que está acontecendo? E eu não consegui falar, porque nem eu sabia ainda, eu achei que fosse a função da crise. E ela pegou da minha mão e me disse, eu já tive esse olhar.
eu sei o que tu está passando. E eu não conseguia falar a palavra depressão, ela não saía. E eu só disse, tu sabe? E ela, sim. E eu já estive num lugar onde nem banho eu tomei por estar tão afundada na depressão. E eu falei, meu Deus, Deus usou uma amiga para abrir os meus olhos. E isso foi muito doloroso, porque é o dia que eu fiz a minha primeira consulta com a psicóloga, e ela me deu o diagnóstico, eu fui chorando, terminei também, a gente não consegue encerrar, só chora, né? Fui para o banho chorando, falei para o meu marido, o meu diagnóstico é sim o da depressão. A primeira coisa que o Lucas me disse, prático, colérico e homem, me disse, não te apega nisso. E eu chorava e dizia para ele, eu só quero ser acolhida, eu não quero aceitar isso também, mas né, é o nosso cérebro que está doente, né? E foi muito ruim, assim. E eu entendi que a minha maior dificuldade foi dentro de casa, porque falei para o Lucas, se tu me dá a missão na igreja, eu vou lá na igreja e eu cumpro a minha missão. Eu vou lá todo domingo, eu bato palma, eu louvo ao Senhor, eu prego a palavra, mas a minha depressão é dentro de casa. Porque eu não sou depressiva na rua, né? Eu consigo fazer as minhas coisas fora de casa. E foi o lugar mais difícil, ali dentro. Amém. E hoje, como é que tu reage com... Quer falar? Pode falar. É tão importante a gente entender aí, né? Quando a gente fala de doença, a gente adoece na nossa mente. A gente tem facilidade de identificar uma doença na perna, né? Uma dor aqui. A gente não questiona Deus, né? Porque eu estou com uma dor na perna. Ai, como assim? Eu não posso porque eu sou crente. Não, a gente vai no médico, né? Ai, estou com uma dor aqui. Ai, preciso de um analgésico, vou na farmácia. É uma tranquilidade, né? Quando a gente já fica, como assim? Eu sou crente. Nós somos seres humanos e, como ser humano, a gente às vezes vai adoecer, né? E aí, quando adoece, a gente precisa buscar ajuda, como aconteceu aqui, eu também, né? Porque psicóloga é de pirâmide, tá? A gente tem também a nossa psicóloga. Enfim, e então, quando a gente percebe que, né, as outras coisas estão perdendo sentido, é um critério de que eu não estou bem, eu preciso tratar uma doença. A nosso cérebro, gente, é o seguinte, para a gente se manter aqui, assim, esse bem-estar, de sair, de fazer as coisas, a gente precisa de hormônios. Existe uma neuroquímica acontecendo na nossa cabeça. Se por alguma situação da vida, vivências, e geralmente não é de uma coisa, às vezes coisas lá da nossa infância, de uma vivência, o que acontece? Às vezes vai abaixar a nossa serotonina, a nossa endorfina, são os hormônios que nos mantêm fazendo as coisas. Se isso abaixar, eu preciso de ajuda para subir. Tá? Existe uma questão neuroquímica acontecendo no meu cérebro. Sim, o cérebro adoece. Tá? Então, por isso que não é uma questão de força de vontade. Cadê sua força de vontade? Jejua mais, né? Às vezes a pessoa está muito bem espiritual, mas aconteceu algo no cérebro dela e ela vai precisar tratar. Às vezes vai precisar de medicação. Para que é a medicação? Subir a serotonina. Serotonina, gente, a gente precisa. Tá? Assim, né, é importante as pernas para andar, seus braços para fazer as coisas. Existem umas questões aqui dentro que também a gente precisa. Tá? Serotonina, dopamina, endorfina, a gente funciona a partir delas. Se elas caem, a gente vai junto. É igual também quando a mulher, quando ela tem bebê, o puerpério, a gente fala que o puerpério é o período que a gente tem que ter mais cuidado com a mulher. Muito. Por quê? Por conta do hormônio. O que acontece? É muito interessante. A gente tem uma elevação de progesterona. Ela sobe com tudo. Só que aí os hormônios caem. Eles vão cair. Tá? Então, o que acontece? Às vezes, de algumas mulheres, cai muito mais. Aí ela perde o sentido ali naquela questão do puerpério e precisa de ajuda profissional. Tá? Então, assim, existe algo acontecendo na fisiologia nossa também. Tá? E Deus sabe da nossa fisiologia, Ele nos fez, ok? Só que, enfim, né, por conta do pecado, a gente tem várias coisas, né? De Adão lá atrás, enfim, lembram dessa história? Então, isso vai vir doenças em relação a baixas dos hormônios, tá? Claro que também algumas coisas no nosso estilo de vida pode contribuir, mas é a mesma coisa em relação, por exemplo, estou com obesidade. Por que às vezes é estilo de vida, né? Que a gente vai estar, às vezes, com a doença da obesidade. Mas a gente não...
A gente não relaciona isso com a nossa fé, né? A gente não correlaciona. Porque a gente entende como, eu preciso tratar, poxa, eu não cuidei bem mesmo disso aqui, né? Mas a gente leva. Então, às vezes também o nosso estilo de vida, às vezes só para o outro, cuidando do outro, fazendo para o outro, a gente acaba se esquecendo um pouquinho, e esse estilo também acaba contribuindo para algumas questões de baixa de nossos hormônios, porque a gente também precisa de atividades boas, que elevem o nosso hormônio, tá? Acho que é isso. E, meninas, é muito interessante o que está acontecendo aqui, para vocês poderem entender que ninguém está livre de passar por isso, né? Aqui nós temos uma pastora, uma outra pastora, uma outra pastora. E no meu caso, eu tenho uma filha de 8 anos, que com 5 anos começou com crises. E aos 7 anos foi diagnosticada com TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Uma criança que nasceu num lar cristão, né, sofreu perdas. E para mim também foi muito difícil ter que admitir que a minha filha precisava de uma psiquiatra. Precisava de uma psicóloga, precisava ser medicada, né? E eu custei muito a aceitar isso, até que, graças a Deus, ele me ministrou, Jesus me ministrou, né? E falou, a tua filha precisa de qualidade de vida novamente. Assim como eu tomo bombinha para asma, ela precisava de um remedinho para voltar a ter a qualidade de vida dela, voltar, né, à consciência novamente. Então, ninguém está livre de passar por problemas, né, psicológicos, mentais. Sabe que às vezes a gente fala assim, né? Eu vou orar para Deus usar grandemente o médico, né? A gente não faz assim, né? Vou ser... Se você quiser uma psicóloga, também fala, Senhor, usa grandemente essa psicóloga. Porque tudo é o Senhor, tudo é o Senhor. A psicologia também é o Senhor. Essa sabedoria, tudo vem de Deus, nada é dos homens, né? Então, é isso. Amém. Você, Dudinha, queremos saber agora, né? Vocês viram que a gente tem várias fases aqui, né? Uma mãe atípica, uma mãe de 3, né? Às vezes eu falo para ela, Paula, eu aumentei uma pessoinha na minha vida e aumentou tanta roupa em casa para lavar, né? Então a gente tem várias fases aqui e a Duda está representando, né? Aí a adolescência, o início dessa fase, adolescência, vida adulta já, né? Eu queria que tu comentasse um pouquinho com a gente. Como é que é entrar na faculdade, mudar rotinas, amizades, expectativas? O que mais mexeu com o teu emocional nessa fase? Nossa, a cara da minha mãe. Uma loucura. Tem sido, né? Eu acabei de começar a faculdade, terminei agora o primeiro semestre. E eu acho que toda transição, ela balança, né? E eu tô agora morando em outra cidade, tipo... É uma coisa totalmente nova, uma rotina totalmente nova. E eu sempre fui uma pessoa muito apegada em rotina. E, tipo assim, a minha rotina foi totalmente quebrada e novas demandas, tipo assim, surgiram absurdamente, não estava preparada. E isso, tipo, acabou me quebrando e me mexendo no sentido de perdi o controle, entende? Do que eu consigo fazer, do que eu consigo sentir. E aí Deus começou a me ministrar muito sobre isso, sobre essa questão do muito fazer e da rigidez de uma rotina, né? Porque, de fato, é muito bom ter uma rotina e ser organizado, mas isso acabou, acredito que, se tornando um ídolo, entende? E quando a rotina ela foi quebrada, meio que tudo despencou, porque estava tudo girando ali da minha rotina perfeita e estando em Santos, né, estando ali sempre com a galera da igreja, é muito fácil se manter de pé, mas indo para outra cidade e estando o dia inteiro ali, né, mergulhada ali na faculdade e só tendo coisas seculares, né, no sentido assim, não mundanas, mas seculares, eu percebi que, caraca, eu preciso me ajustar, assim. Essa questão da flexibilidade falou muito comigo, porque as coisas não são, né, sempre como a gente planeja, e eu tenho descoberto isso. Mas essa questão de buscar, assim, no Senhor, não o muito fazer, porque é isso que a Kétila estava falando, assim, Deus tem me ministrado muito sobre isso, porque eu acho que eu sempre fui uma pessoa de muito fazer, e tudo se resolve na base do esforço e no muito fazer. Então, estou me sentindo assim, preciso jejuar mais, preciso orar mais, mas não necessariamente seja isso, porque
eu entendi que, cara, é aquilo que você estava falando, que é as coisas emocionais, elas são emocionais, e o espiritual, ele é o espiritual, e o físico é o físico. E cada coisa, ela tem que ser tratada meio que separadamente. Tudo ali se conecta e tudo aponta para Deus, porque Deus criou tudo, mas cada coisa é uma coisa, sabe? E dividir isso, assim, tem sido o que eu tenho aprendido, porque é aquilo que está lá em 2 Timóteo, né? Deus nos deu o espírito de equilíbrio. E o equilíbrio, ele é para todas as áreas, né? Então, é buscar não com muito fazer, mas com muito render. E eu tenho aprendido isso, de render ao Senhor mesmo, a área emocional, a área espiritual e também a área física, porque aí o equilíbrio vem, sabe? Não só não ficar, eu consigo fazer, fazendo, não descuidar de nenhuma, e nem também tentar, tipo assim, com o próprio esforço alcançar as coisas, porque não é isso. Né? O domínio próprio, isso é uma coisa que na minha faculdade tem um grupo cristão, que eu aprendo muito com eles, e eles estavam pregando uma vez sobre o fruto do Espírito, foi o tema do semestre, ela está falando sobre domínio próprio. E ela falou, a gente confunde o domínio próprio com disciplina. Então, eu sou uma pessoa disciplinada e eu consigo botar tudo em ordem, tá com tudo certo, e eu sou domínio próprio. Ela falou assim, domínio próprio não é isso, cara, porque disciplina as pessoas que não conhecem Jesus também têm, e tá tudo bem. O domínio próprio é você colocar a palavra à frente da sua vontade, independente de qual seja a vontade, né? Ela usou o exemplo de Jesus no deserto, Jesus ali passando pelas crises e pelas tentações. O domínio próprio não é ele não olhar para o pão e falar, não vou comer, não vou transformar a pedra em pão. É tipo ele colocar a palavra à frente disso, sabe? E é exatamente isso, não é muito fazer, é muito render. E é isso que eu tenho aprendido, assim, nessa fase que eu tenho vivido. Amém. O equilíbrio, para mim, é a chave de tudo. Né? Tudo que a gente vai fazer na nossa vida precisa ter o equilíbrio, né? E nessa nova fase da tua vida, né, da faculdade, que mudou ali as amizades, né? Tem muita amizade secular do mundo, né? Como que tu lida com essas amizades? O que elas influenciam nas tuas emoções, na tua fé? Cara, assim, eu acho que eu sou uma pessoa muito desapegada, eu diria. E eu estava até comentando, não sei se foi com a Lídia ou foi com a Kédia, eu estava comentando com você, porque eu estou numa faculdade em São Paulo, e as pessoas de São Paulo são muito diferentes das de Santos, e eu fiquei, meu Deus, eu não vou ter amigos, porque, meu Deus, eu vou ficar desesperada, eu não vou virar uma Faria Limer que fala mole, eu não posso fazer isso. Então, eu fiquei, tudo bem, eu vou ter um bom relacionamento com todo mundo, mas um amigo próximo assim eu não vou ter. Mas, cara, Deus foi muito bom, e colocou vários amigos cristãos, assim, do meu lado, né? E eu tenho aprendido muito a ser vulnerável com eles, porque eu diria que, tipo assim, eu sou uma pessoa muito fixa, assim, centrada no que eu acredito, e mesmo sendo cristãos, tem algumas coisas assim, mas, cara, Deus tem me ministrado muito sobre como eu preciso aprender com eles. E esse semestre, Deus me quebrantou tanto, tipo, tanto que eu aprendi com eles, assim, e, de fato, tipo assim, foi muito bom, porque não é bom ficar sozinho, né? E Deus me deu esses amigos, e isso foi muito bom, para poder estar caminhando e também dividindo o fardo, sabe? Então, eu estou ali com a minha amiga está ali comigo, e a gente se ajuda, a gente ora, a gente tem um grupo que a gente lê a Bíblia todo dia antes de começar a aula, de orar. E, cara, isso tem sido, tipo assim, um respiro, assim, sabe? Porque eu sei que Deus sustenta, mas Deus também dá esses escapes e esses amigos, sabe? E isso tem sido muito bom para fortalecer também as minhas emoções, porque estando ali em São Paulo, falo, né, com os meus pais só de noite, então até para não me esquecer, sabe? Não me distrair, porque é muita coisa e tem que ter muito foco ali para tudo estar dando certo, mas ter eles assim tem sido maravilhoso, maravilhoso. Amém. Glória a Deus. Deus cuida. Kédila, queria saber de ti, como podemos aprender a estabelecer limites emocionais? Limite emocional? O que eu estou sentindo? Como assim? Os limites emocionais. Olha, a emoção, eu comentei um pouquinho aqui, assim, né? A gente, tudo bem senti-las, mas se ela se estender demais, é aí que a gente tem que ter um cuidado. Quando eu falo da tristeza, né? Mas raiva é diferente. Ok? É outro esquema da raiva. Eu lembro que uma vez me falaram mesmo assim, que eu falei, não, você tem que excretar, né, as emoções. Mas vou excretar a raiva? Eu posso bater? Eu falei, não é sobre isso. Né? Você excreta a raiva, assim, né? A raiva, aí sim, entra muito mais sobre
você se conhecer, quando a gente fala da raiva, tá? Eu sei o meu limite. Eu sei que, se eu continuar, às vezes, essa conversa, pode ser que eu ofenda. Então, eu vou falar, olha, não conseguimos conversar agora. E eu me retiro, aí eu vou sair para eu respirar, não para ruminar. Porque, às vezes, eu saio e aí eu estou aqui, ó. Ai, aquela pessoa, não sei o quê. Ai, se eu pego ela, não sei o quê. Aí eu saio de lá onde eu tinha que me acalmar, saio com mais raiva. Não, oxe. Fica alimentando a emoção, aí ela piora, né? Exato. Eu costumo também fazer uma analogia. Eu tenho uma filha de 4 anos, né? Então, um dia eu estava lá em casa, eu gosto de estudar sobre as emoções, estava estudando e tal. E aí, eu vendo a minha filha, ela, na época ela tinha 3 anos, eu falei, gente, mas minha filha parece as emoções. Aí eu fiquei assim, eu falei, eu acho que a emoção tem no máximo 3 anos de idade. Todas as emoções. Porque ela responde de forma impulsiva. Para ela, às vezes, é uma coisa enorme, não é. Então, eu falei, nossa, mas lembra demais as emoções. E aí, estudando, encontrei uma PhD em TCC, que ela escreveu um artigo falando exatamente isso. Que ela entendeu que as emoções, no máximo, as nossas emoções, têm 3 anos de idade. Agora, você deixa ela te governar? Ela tem 3 anos de idade. Gente, imagina o caos que é. Por isso que, às vezes, por exemplo, você vai sentir um medo. Eu vou dar um exemplo. A minha filha, um dia desse, ela chegou para mim e falou, mãe, tem um monstro aqui. Eu falei, filha, onde que tem? Mostra. Vamos ver, onde que está. Aí o meu blazer estava na maçaneta, e aí estava meio escuro. Ela, ali, ó, bem ali. Eu falei, vamos lá então. Vamos ligar a luz para ver se é um monstro mesmo. Aí ligamos a luz, aí ela riu. É a sua roupa, mamãe. Eu falei, não é? Então, às vezes, a nossa emoção vai dizer isso, algo assim, ai, vai ser horrível, eu não vou conseguir passar, vai ser terrível. Aí você passou. Não morreu, foi difícil, mas passou. Mas ela te disse que você não passaria. Não parece uma criança conversando? A criança é assim. É o adulto que vai mostrando, não é bem assim. Então, é importante a gente entender que as nossas emoções é uma criança. Então, às vezes, eu, pelo meu racional, é que vou ter que mostrar para a minha emoção que não é tão assim. Então, eu vou precisar conversar com a minha emoção. Assim, já que ela é uma criança, eu sou o adulto. Então, ela vai se manifestar, né? Ela vai dizer, um exemplo, né? Essa tristeza nunca mais vai passar. Coisas do tipo assim, nunca, sempre. Todo mundo. De forma dramática, né? A emoção, ela é dramática, né? Ela é uma criança de 3 anos. Você viu a birra de uma criança de 3 anos, gente? É intensa, né? Quem tem filho pequeno aqui vai saber. Então, as nossas emoções vão nessa intensidade. Mas você não precisa... Por exemplo, quando eu vejo minha filha assim, eu não fico com raiva dela. Eu entendo que ela é uma criança de 3 anos e ela vai se manifestar desta forma. Então, você não precisa ficar com raiva da sua emoção quando ela vem assim. Nem julgá-la, porque vai piorar. Se você fica julgando a sua emoção, é igual a criança. Fica falando para ela, não pode chorar. Aí que ela parece que abre a boca. E você fica, meu Deus, por que eu falei isso? Sua emoção também é assim. Se você fica falando, não posso ficar triste. Eu não posso, parece que a coisa aumenta de um jeito. Todas as características de uma criança de 3, gente, é igual. Então, a gente, às vezes, vai ter que mostrar essa verdade. Por exemplo, não, tudo bem, você está triste, eu estou triste, então vamos lá, vamos chorar. Pronto, a gente já chorou, agora nós vamos levantar, nós vamos seguir. Olha, a gente precisa fazer tal coisa. Então, o limite eu coloco ela para fora, eu entendo que essa criança vai precisar falar, eu vou ouvi-la, deixo ela chorar, chorou, é só para aliviar, eu já encaminho para outra coisa. Não é assim, criança? Quando a criança cai no chão, aí você vai lá, o que aconteceu? Aí ela conta, aconteceu isso, tá, quer um abraço? Aí chora, mas você não fica ali com a criança todo o tempo. Logo em seguida você fala, tá, vamos brincar lá no parquinho? Vamos lá. Ou seja, a distração. As nossas emoções também são assim, as emoções desagradáveis em relação à tristeza. A gente sente, coloca ela para fora, chora se precisar, e depois eu venho para a minha distração. A minha distração é aqui fora, é o agora. O que eu tenho que fazer? É uma louça que eu tenho que lavar. Então, vamos lá, terminar de lavar aquela louça. Mas a criança está aqui ainda, vai junto com ela, não tem problema. Lava lá a louça. Tá? Então, a gente vai precisar sair. Tem 2 coisas que a gente faz errado, pode fazer errado. Se distrair antes, por exemplo, eu já estou com a emoção aqui.
Eu ignoro ela. Gente, você ignorar uma criança que está chorando, ela se joga no chão, ela rebola, ela faz tudo. A emoção também. Ela piora. Então, assim, não ignore. Mas se você ignorar e for direto para a distração, você vai ver que você não elaborou essa emoção, ela ficou guardada lá. A outra coisa é ficar agarrada na emoção. Ah, quer dizer, eu fui, nomeei, chorei, e eu passei o dia lá, ruminando, alimentando aquilo e chorando. Não, também não. Né? A gente chora, alivia, e aí depois a gente mesmo conversa com a gente de forma gentil. Se também for um carrasco, não vai dar certo. Né? No sentido, olha, vamos lá, tudo bem, a gente já chorou, a gente entendeu porque estava triste, sim, mas vamos lá, agora a gente vai fazer a planilha lá que a gente precisa, agora a gente vai, às vezes mais devagar, sim, mas agora a gente está fazendo. Por quê? Porque a emoção, ela não decide na minha vida, entendeu? É uma criança, então ela não dirige o carro da minha vida. Eu senti ela, aconselhei, mas segui. Eu dirijo o carro dessa vida. Respondi. Respondeu. Às vezes a gente só precisa dar uma chorada, né? Tem uma amiga, às vezes a gente só precisa dar uma choradinha, né? Tem uma amiga que às vezes me chama assim, e eu falo para ela, tu precisa chorar, vai chorar, depois a gente conversa. Pastora Sheila, o que a senhora diria para a sua eu mais jovem sobre como lidar com as suas emoções? Não as ignore. Né? Não deixe as coisas para lá. Porque tudo que a gente deixa para lá vai se tornando um monstro dentro da gente. Né? Então, eu acho que hoje, um grande problema que a gente tem, isso de modo geral, e também dentro da igreja, o que é muito triste, né? Porque Deus criou a igreja para que ela fosse uma família, né? Como o salmista fala, que Deus faz que o solitário habite em família. Eu entendo que esse versículo se cumpre na igreja, né? Que Deus traz pessoas que vieram, né, de uma vida onde não tinha, né, um pai, uma mãe presente, de uma solidão, né? E Deus traz a gente para o contexto da família dele. Só que hoje isso se tornou um problema dentro da igreja. O quê? Superficialidade dos relacionamentos. A minha psicóloga, ela fala o seguinte, né? Que se cada cristão tivesse 2 amigos verdadeiros, amigo verdadeiro, eu falo aquele que pode ver a sua nudez. Né? Não no sentido literal, mas no sentido que você pode mostrar o teu podre e aquela pessoa, ela vai falar a verdade para você. Se você estiver equivocado, ela vai ter liberdade para te corrigir, para te exortar. Se você estiver correto, ela vai ter liberdade também para trazer para você uma palavra que te ajude a entender qual o caminho, né? O problema é que as pessoas não têm esse 1 ou 2. Não tem. Eu sei porque eu sou pastora de uma igreja, caminho ali com pessoas, né, há muitos anos, mais 23 anos já. E às vezes eu vejo as pessoas tão carentes, vindo falar coisas com a gente que não são assuntos pastorais, mas a pessoa não tem um amigo na igreja, então ela me procura. Só que eu não dou conta de ser amiga de 1.500 pessoas íntima, entendeu? Não tem como. Aí eu falo, meu Deus, como que a pessoa no meio dessa multidão não consegue encontrar um amigo, 2, onde essa pessoa possa ter, porque isso deteriora muito a gente, né? Então, eu vejo assim, que por falta dessas conexões profundas, a gente vai deixando as coisas para lá, né? E vai seguindo a vida, e vai fazendo o que dá. Só que uma hora a conta chega. E quando você é cristão e essa conta chega nesse sentido de você não tratar e deixar para lá, porque você não tem com quem falar. E aí, nesse caso, eu entendo que o pastor, ele pode te ouvir, te ministrar, mas ele não vai fazer isso todo dia, toda hora. E por isso você tem que ter amigos que sejam amigos de Deus. Porque a amizade é diferente de pastoreio, né?
Então, é o que eu tenho percebido, né? E eu tenho estudado bastante também, né, sobre questões de doenças neuropsicossomáticas, né? E uma das coisas que eu tenho lido bastante sobre demência, né? A questão do isolamento, da falta de vínculos. É um fator de risco para a demência. Eu nunca imaginei isso. Mas uma pessoa que não tem fortes vínculos com alguém, de amizade, dessa troca, ela tem uma tendência maior de demência. Olha como isso é sério, né? Então, é o quê? Acúmulo de emoções que não foram colocadas num lugar seguro. Porque, é óbvio, hoje as pessoas estão tão loucas, que para mim isso é insano, né? Que você não tem coragem de abrir o coração totalmente para alguém, mas você tem coragem de postar numa rede social que você está mal. Às vezes eu descubro pessoas da minha igreja que estão mal porque eu vejo o status do WhatsApp, a pessoa vomitando ali. Mas ela não procurou ninguém no particular para sentar e falar: eu não estou bem, eu estou ferida, tal pessoa me magoou. Não, ela vai posta, indireta. Ela está desabafando, só que ela não está desabafando num lugar de vínculo seguro, concreto. Que vai gerar cura, né? Que vai gerar cura e fruto, que ela está chamando a atenção do Brasil inteiro, mas ela não está tratando da situação. Porque jogar numa rede social não é tratar, né? Então, na minha época, né, a Sheila mais nova, não tinha rede social, né? Mas a gente acabava assim. Eu era do mundo, né? Eu não era cristã. Então, onde que eu afogava minhas mágoas? Na bebida, né? No álcool, na maconha, todo tipo de droga, porque você não trata, você precisa extravasar de alguma maneira. Então, por isso que tem tanta pessoa que é usuário, né? De cigarro, álcool, maconha, cocaína. Porque isso, cara, eu não tenho como lidar com as minhas questões. Então, eu vou afogar minhas mágoas em alguma coisa, porque naquele momento vai me trazer um alívio de fato. Mas no dia seguinte, está tudo ali. E a importância também, pastora, de ter amigos de Deus, né? Amigos, óbvio, que sejam amigos de Deus, De né? Deus, Não porque... rodas de escarnecedores, né? Mas uma coisa que a Lidiane falou, né? Quando ela abriu o culto aqui, né? Sobre as cinzas, né? Que nós somos sacerdotes de Deus. Todo cristão é um sacerdote, né? Todos nós temos acesso a Deus. E é um princípio que está lá em Levítico 6, né? Que todo dia eles tinham que remover as cinzas e botar lenha nova. E eu creio que isso fala dos nossos sentimentos também. Não é só um ato espiritual do culto ali. Trazendo para a nossa vida pessoal, a gente também tem que fazer esse trabalho, né? Estou vendo que isso aqui está me incomodando, não estou legal. Eu tenho que tirar essas cinzas e eu tenho que botar lenha nova. Né? Por quê? Porque senão meu coração vai ficar tão entulhado que daqui a pouco eu não vou ouvir nem Deus mais. O fogo apaga com a cinza. O fogo se apaga, o espírito se apaga. Né? Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses 5, não extingais o espírito. Você pode extinguir o fogo do Espírito Santo quando você não bota mais lenha, porque tem tanta cinza e não tem lugar mais para ele queimar no teu coração. Mas são o quê? Emoções acumuladas, entulhando a nossa vida. Entendeu? Isso vai gerando essa apatia. Não é só social, relacional, mas também com o próprio Deus. Em todas as áreas da vida, na verdade, né? se encaixa, né? Sim. Amém. A Kedla até trouxe, né, na palavra dela, Jesus, né? Que ele tinha os 3 mais próximos ali. Sim. E que ele chamou eles para orar, para um lugar de intimidade, né? E ali ele abriu o coração. Sim. Né? Poxa, Jesus precisou falar, né? Ele verbalizou ali que ele estava angustiado, né? Que ele estava triste, né? Pediu para o Senhor depois que passasse o cálice, mas ele estava rodeado ali de amigos mais próximos. Mas assim, eu vejo que as pessoas, elas estão muito assim, escaldadas, né? Eu fui ferido, então eu não quero mais ter amizade com ninguém. Generaliza. Eu falei não sei o que para fulano, agora a pessoa fez uma coisa errada com aquilo que eu falei, agora eu não abro mais. Só que é curioso, porque o antídoto do veneno sempre
é usado o próprio veneno, veneno. né? Então, assim, da mesma maneira que pessoas nos ferem, pessoas nos curam também. Né? E aí, porque alguém me feriu, eu não quero mais saber de relacionamento íntimo com ninguém. Mas então não vou ser curado. Porque não tem outro jeito de ser curado, senão por outra pessoa que eu possa dar a oportunidade de Deus usar. Porque Satanás usou alguém, ok, mas Deus também pode usar alguém para curar, né? E as pessoas param ali na ferida. Não, porque agora eu não abro mais na igreja. Eu vou entrar muda e sair calada. Porque eu fui falar com fulano, e fulano fez isso, e me expôs, não sei o quê. Aí a gente entra na generalização e fica no isolamento, com a ferida, né? E que nunca se cura, porque, cara, Deus quer que a gente habite em família, né? Glória a Deus, né? O maior psicólogo é Jesus. A pastora vai falando aí a palavra, e eu estou lembrando aqui, tem uma abordagem que fala que uma necessidade emocional básica nossa é o vínculo seguro, ou o apego seguro. Então, quando a pessoa ela é ferida nisso, o que pode acontecer? Vai acontecer. Sempre acontece. E aí o que acontece? A gente acaba, como proteção, o cérebro vai dando algumas saídas disfuncionais. Quais são elas? Eu vou só, são poucas, mais ou menos, né? Mas não vou entrar muito, mas quais são? Uma, isolamento. A outra, privação emocional. O que é isso? Não vou contar para ninguém, porque ninguém me entende. Para que eu vou falar? Ninguém vai me entender e eu não falo. Provavelmente, lá atrás, em algum momento, eu falei e alguém não me entendeu. Aí, veja bem, eu vou explicando aqui a linha do tempo. E aí, a outra, defectividade. Eu sou falho, não mereço, não sou digno de nada, não mereço do amor. Geralmente, quem tem defectividade tem dificuldade até de aceitar o amor de Deus. Que acha que é tão, assim, tão nada, mas por conta do vínculo seguro. Aí, olha só, aí continua. O outro é abandono, sensação de ser abandonado. Então, o que acontece com essa pessoa? Para se proteger, ou ela não se relaciona com ninguém, é superficial, sabe? É uma pessoa que, às vezes, fala com todo mundo da igreja, mas ninguém sabe da vida dela, sabe? Não tem um amigo, mas ela fala com todo mundo, é superficialidade. Ela não tem um amigo íntimo, ela não tem um vínculo seguro, de fato. Ou quem está nesse coisa do abandono, às vezes até entra em relacionamentos profundos, mas qualquer coisinha pula fora. Porque ela já acha assim, vai me trair, aí ela já sai. Eu falo assim, pensa que o barco vai pegar fogo, não tem ninguém pulando do barco, mas ela acha que vai pular, aí ela pula. Ninguém pulou, só ela. Então, isso também. E aí, o que acontece? Isso eu sinto isso porque lá atrás alguém quebrou um vínculo seguro comigo. Aí eu vou sentir uma dessas, não todas, mas algumas dessas que eu falei. Quando eu alimento isso que eu sinto, seja a questão do abandono, eu abandono, privação emocional, não falo porque ninguém me entende, me isolo, a defectividade, eu não mereço o amor de Deus, eu não mereço, não, pastor, eu não mereço que ninguém ore por mim. Quando eu alimento isso, eu aceito, isso me leva para a desconexão. Eu começo a me desconectar cada vez mais com as pessoas, com o local. Sabe quando você não se sente pertencente? E também sinto rejeição. O sentimento de rejeição aumenta muito. Mas no começo eu falei que isso tudo vem de uma necessidade. Necessidade emocional. Ou seja, necessidade igual você tem de comer, entendeu? A necessidade de vínculo seguro. Aí você fala, e como é que faz se eu sinto a sensação de abandono, eu sinto a privação emocional, eu sinto... Na verdade, o que você precisa, como a pastora falou, é do próprio veneno mesmo, é do vínculo. Se você se afasta do vínculo, você vai se desconectar mais ainda e sentir rejeição. Você vai precisar procurar vínculos seguros. É o que vai curar você. Que louco, né? É o que você tem mais medo, é o que você mais precisa. Então, mas é como a gente colocou que Jesus, né? Ele foi atrás de ver pessoas saudáveis e seguras. Então, assim, não é com qualquer um que você vai, porque senão o que acontece? Autossabotagem. Você vai procurar aquela pessoa que você sabe... Sabe que vai fazer. Você falar com ela vai te tratar mal, você já sabe. Aí você vai lá com ela. Aí você fala assim, é só para você ter... Sabe que você quer ter certeza? Então, você fala assim, tá vendo? Por isso que eu não falo, olha aí, ó. Só que você já sabe que essa pessoa fala assim, por que você foi procurar ela? Não, vá procurar a pessoa que você sabe que vai acolher você, que é uma mulher de Deus, né?
Então, aí você vai com ela. Amém? Então, é muito... Nossa, olha a palavra. Você vê? Eu só lembrei da teoria aqui para falar, mas palavra. É interessante também porque Jesus tinha os 12, mas ele não chamou os 12, ele chamou os mais próximos, né? Pastora Lidiane, em momentos de perda ou grande impacto emocional, o que te sustentou por dentro? O que me sustentou por dentro nos momentos de perda, né, o consolo do Senhor. Né, saber que Ele estava comigo ali. Né, apesar de toda a dor, apesar de muitos questionamentos que vêm, né, porque estaria sendo hipócrita se eu dissesse que não me pergunto por quê. Né? A gente quer entender. Mas aí a confiança no Senhor, que Ele é bom, que Ele tem um plano, que tudo tem um propósito, isso é o que me sustentou, né? Que sustentou a minha fé. Né? Saber que Deus vai nos conduzir por caminhos, como assim Pedro foi peneirado, né? E a gente precisa saber que Deus vai nos conduzir por caminhos que a gente vai ser peneirado. E entender que Deus tem um plano. Né? E o reino, o evangelho não é sobre mim, sobre as minhas conquistas, sobre o meu bem-estar, sobre as minhas vitórias, sobre o que eu vou construir. Né? O reino é sobre Ele. E é nesses momentos que a gente entende que está fazendo parte de um projeto muito maior do que é a nossa própria vida. Então, não é sobre mim, é sobre Ele. E aí eu precisei entender o que Deus queria usar, né, do meu luto ali, que lições Ele queria trazer não só para mim, mas o que vivenciar o luto poderia agregar na vida de outras pessoas. Né? E eu vejo que o fato da gente ter passado e da gente ter vencido, embora a gente não tenha tido o milagre da restauração das crianças, o maior milagre foi as nossas vidas. Né? O maior milagre sou eu, o maior milagre é a vida do Fabiano, é a vida da nossa filha, por ter resistido, por ter passado, né? Por ter superado esse momento de dor, de luto, que seria impossível sem o Senhor. E eu sempre digo que Deus parece que muitas vezes Ele nos anestesia. E isso é o poder da presença. E eu sempre digo, o melhor lugar para se estar é na presença do Senhor. E a gente sempre optou em não parar com a igreja, não se afastar por um tempo de estar aqui no altar, né, de seguir ministrando, porque a gente entendeu que a gente era curado e tinha um alívio na presença do Senhor. E era inacreditável, assim, o bem-estar que nos trazia estar dentro da igreja. Né, sentir a presença do Senhor, o amor do Senhor, a alegria do Senhor. Né, e isso foi que nos fortaleceu. Sabe, entender isso, entender o propósito do Senhor, entender que Ele tem um controle, entender que Ele é soberano, mas entender também que Ele tem momentos de refrigério, que Ele tem o consolo, que Ele é o consolo, né, que a presença dEle é suficiente. Né, e muitas vezes a gente chegava aqui na igreja arrasado. E às vezes a gente acha, eu estou mal hoje, eu não vou na igreja. Né? Não vou na igreja, ou eu não vou. E às vezes, se é algum ministro, as pessoas falam assim, eu não tenho nada para dar, eu tô muito mal, não tenho nada para oferecer. E teve dias que eu subi assim nessa escada dizendo assim, Senhor, eu estou um bagaço. Eu não tenho nada de mim para dar hoje. Né? Eu estou aqui só pela Tua graça e pela Tua misericórdia. E foram momentos que eu estava tão vazia de mim, né, que eu cheguei aqui e o Senhor usou.
né? Porque eu não tinha nada de mim para oferecer, era só Ele. E às vezes a gente chegava assim na igreja assim arrasado, assim como a gente chegou muitas vezes em casas de irmãos chorando, mas no momento que tu tá na comunhão ali com o corpo de Cristo, né? Onde a presença do Senhor está, até a tristeza salta de alegria, né? E eu me vi em meio ao luto, muitas vezes aqui, saltando, dançando nos louvores e cantando, que dizia assim, eu nem acredito que eu estou sentindo alegria no meu coração, porque é a alegria do Senhor, que apesar da dor, apesar das circunstâncias, ela é real. E a alegria do Senhor não é algo que, às vezes a gente acha, ai, vou me alegrar no Senhor, mas tu fala de boca e não sente, né? Tu fala assim, ai, pois é, né? Tá tudo bem, mas tu não está sentindo aquilo. Não está sentindo essa alegria, ela não é real. E o que eu quero dizer para vocês é que a alegria do Senhor, ela é real. Ela é palpável. Ela é, tu sente ela realmente. Amém. Né? Não é só de boca, não é algo que é inalcançável, não. E é isso que a gente precisa buscar. Então, a busca, o estar na presença, imerso na presença do Senhor, foi o que mais fez a diferença, assim, nesses momentos. Amém. Eu sempre costumo dizer, né, aquele versículo que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, mesmo que aos nossos olhos não sejam bons, não sejam perfeitos e não sejam agradáveis. Mas no dia, numa hora oportuna, a gente vai entender o porquê de todas as coisas. Vai, com certeza. Amém. Amém. Kédila. Claro. Você sabe que muitos autores de livros, assim, psicólogos, não são cristãos, eles falam que, para eles, às vezes alguns trazem alguns relatos de atender cristãos. E eles falam que é muito mais fácil. Por quê? Eles falam assim, porque eles interpretam, então, tudo tem uma interpretação um pouco melhor. Né? Então, por exemplo, passa por um luto, aí tem a interpretação a ressurreição, eu vou me encontrar com Jesus, né? Então, quando não é cristão, a gente constrói, não tem nada. A pessoa não tem, às vezes, uma interpretação de nada bom, sabe? De algo ali por depois. Mas o cristão, ele tem uma esperança para além, né? Então, tem muitos autores que falam que é mais fácil. Ele falou assim, então, a gente é até estimulado a usar a fé da pessoa. Olha aqui, é uma intervenção na psicologia, usar a fé da pessoa para ela ter esperança. Então, Mas aqui, posso dar um testemunho rápido sobre isso, que foi um negócio que me marcou muito. Quando eu passei pelo processo do câncer, eu tive um episódio que eu tive um hematoma no seio, eu tinha acabado de operar, estava com os pontos ainda, e o meu volume quadruplicou o volume do seio, porque esse hematoma estourou. E o líquido foi um negócio assim bizarro, parecia um desenho animado. Em 1 minuto, saiu desse tamanho para cá, só que eu estava ainda com pontos, eu fiquei com medo de estourar a pele. E eu tive que ir correndo para o hospital, pressionando a pele para não romper, né, o tecido e explodir que nem uma bexiga com água, imagina. E eu acabei indo para um hospital oncológico, que até então eu fiz a cirurgia no hospital comum. Eu não tinha começado a quimioterapia ainda. Eu nunca tinha ido no hospital oncológico. E eu fui, como era uma situação muito grave, eu falei, eu vou para esse hospital oncológico, que eu não conhecia. E eu fui com minha irmã, porque meu marido estava viajando, e essa irmã me acompanhou. Gente, parecia que eu estava assim na antessala do inferno. As pessoas uivavam, tanto os familiares quanto os pacientes. Era um negócio assim. E eu estava eu estava achando que eu ia morrer, confesso, né? Cheguei até a me despedir dos meus filhos, do meu marido, tudo, por telefone. Mas eu estava tão em paz, tão em paz, tão em paz, que eu falei, tá tudo bem, se Deus me recolher agora, eu tô bem, né? Daqui a pouco eu vou ver Jesus face a face. Diante de Deus, estou falando isso, não é? E aí essa irmã que foi comigo, quando a gente conseguiu um quarto, e eu estava já lá instalada no quarto,
A gente ouvindo, eu virei para ela e falei, Kelly, eu estou muito bem. Eu quero que você ande pelo hospital e fale do amor de Deus para essas pessoas. Porque, cara, tipo assim, eu não tenho nada a ver com isso aqui. Eu não tenho motivo nenhum para estar desesperada, nem para estar uivando. Eu estava morrendo de dor, parecia que tinha uma faca enfiada. Mas assim, o meu espírito estava alegre e muito em paz, mesmo achando que eu estava correndo um risco de vida. E eu vi aquelas pessoas totalmente sem esperança. Eu falei para ela, eu falei, você pode ir. Vai pelos corredores, entra nos quartos, ora pelas pessoas, evangeliza. Porque a gente veio parar aqui por causa deles, não é por causa de mim. Então, realmente, faz toda a diferença, né? Eu vi ali, na prática. Eu não acreditei. Eu falei, meu Deus do céu. Jesus realmente é tudo na vida da gente. Porque qual é a diferença de mim para aquelas pessoas? No físico, nenhuma. Só que eu estava ali, feliz, mesmo naquela situação. E eles não, né? Então, eu vi, foi nítido ali. Eu falei, cara, Deus me permitiu vivenciar essa situação para eu ver a diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Né? É tremendo, assim, é absurdo, né? Amém. Kedila, como diferenciar uma emoção normal de um sinal que precisamos buscar ajuda? Bom, uma emoção normal, ela não atrapalha atrapalha no sentido de atrapalhar mesmo a sua vida, de impedir situações que você está de fazer do teu dia a dia. Então, começou a ter dificuldade, falando da tristeza, tá? Então, assim, algumas características a gente tem que ficar bem atenta e tem que buscar ajuda. Tem um que a gente chama de anedonia. Você gostava e agora você não gosta mais. Você amava fazer aquilo. Mas eu não estou falando de uma coisa de 2, 3 dias, tá? É algo que já vem ali, né, uns 20 dias, 30 dias. 30 dias permanecendo assim, você já tem que buscar ajuda. Até com 20, tá? Então, assim, não é uma coisa que você espera 3, 6 meses, não precisa. Quanto antes começar o tratamento, melhor, é tranquilo, sabe? Mas, assim, então, essa coisa de, acho que um sinal bem importante, eu não gosto mais, eu não tenho mais prazer em fazer, parece que o mundo ficou meio cinza, aí você tem que começar, tá? Chorando de repente, assim, sabe? Eu não tenho um motivo aparente, estou chorando, uma tristeza que eu não sei explicar. Essa também. É diferente quando tem, claro, tem algumas situações que tem um motivo. É diferente em relação ao luto. Gente, o luto é difícil elaborar o luto. E a terapia também ajuda bastante nisso, porque são muitas coisas envolvidas nisso, né? Mas perceber o que está prejudicando de você fazer algo que geralmente você faz, que você fazia, é um sinal de alerta, tá? Esse também irritabilidade demais. Às vezes não vem tristeza, às vezes vem irritabilidade, muita irritabilidade, com essa coisa de não querer fazer, não tenho mais prazer nisso, junto com a irritabilidade, tá? Às vezes não pode ser depressão, mas pode ser um burnout. Aí você também tem que ir, porque uma coisa vai puxando, sabe? Então, aí você pode também buscar uma ajuda, né? Acho que são sinais importantes, gente, porque se a gente perde a vontade de fazer das coisas que a gente gosta, é dali que vem os hormônios bons. Aí o que acontece? Eu vou ficar com baixo, vai começar a baixar, vai baixar cada vez mais, ok? Tá? Eu sinto que meus pensamentos, acho que também é uma outra coisa. Meus pensamentos estão muito assim confusos, eu não consigo também ok? Tá? Já há um tempo assim com muito pensamento, não sabe lidar com eles. Também, às vezes, é importante. Às vezes, você está acreditando muito nesse pensamento, e aí vai precisar ser orientada em relação a ele. Acho que são alguns sinais. A raiva também, viu? Que às vezes a gente não fala da raiva. Eu vou aproveitar, eu sei que não é da coisa, mas a raiva, por exemplo, veja, nenhuma emoção, ela não é para nos controlar. A gente não controla quando ela chega, mas a gente controla a nossa reação. Então, se você não está controlando a sua reação, você precisa de ajuda, tá? Porque ela é uma criança de 3 anos, ela não dirige o carro. Por que ela está dirigindo? Às vezes você vai ter que investigar para entender por que ela está dirigindo. Imagina só uma criança dirigindo um carro. Ela bate, acontece tudo. Tá? Então,
aí sim, são sinais que precisa pedir ajuda, tá? Às vezes precisa até de medicação, tá bom? Lembra que a medicação, ela é como... Você está com dor de cabeça, não toma uma medicação? Hipertenso, diabético, né? A gente vai lá e toma para poder ajustar. Então, também, às vezes, há uma necessidade e tudo bem, tudo bem. Isso não afeta a nossa fé, não deveria afetar. Em acreditar em Deus, não, está tudo certinho. Ele está usando a medicação, está usando o médico, usando o psicólogo. Amém? É isso. Amém. E antes da gente finalizar, eu queria que cada uma de vocês agora pudesse dar um conselho para essas mulheres diante da experiência de vida de vocês, dos testemunhos que foi gerado. Qual o conselho que vocês deixariam? O meu conselho é não deixar as coisas mal resolvidas, né? Eu estou alinhado com o que a pastora Sheila falou ali, né? Então, não ignorar as emoções, não ignorar os problemas, não deixar as coisas passar, mas resolver, buscar ajuda, falar, conversar sobre isso, buscar alguém mais experiente, né? A gente não sabe todas as coisas, nós precisamos de ajuda, né? Então, isso é um pouco também de orgulho, né? E o orgulho, né, vai nos fazer cair. Então, de reconhecer mesmo que a gente precisa consertar as coisas, precisa ajustar as coisas, sarar mesmo, sarar. E buscar a orientação do Espírito Santo para os passos que a gente deve dar, né, para ser curada. Caramba, eu vou... Não conselho, é uma coisa que eu aprendi, né? Porque eu sou nova. Mas algo... conselho de experiência de vida é brabo, né? Pelo amor de Deus. Mas algo que eu aprendi, assim, passando mesmo por um momento que também a grande Kézula, me ajudou também, não espiritualizar as emoções. Isso é algo que eu tive que aprender, porque não de maneira assim intencional eu espiritualizava, mas de maneira automática, né? Porque eu também cresci na igreja, então sempre foi tudo assim espiritual. E eu entendi que, cara, as emoções, elas não são... Exatamente. Exato. Repreendendo, e repreender, e orar, e não, porque é seta, é opressão, mas não era. São emoções, né? E oração e jejum não como uma fórmula mágica, mas como um caminho para chegar na presença, e a presença que nos cura. E não só uma oração e jejum sem propósito em si, sabe? Foi algo que eu aprendi. Botar nome também, né? Dar nome às coisas. Isso foi algo que a Kézula me ajudou muito. Porque entender, né, o que cada coisa é, para você também entender como deve agir e reagir em relação a isso. Então, é isso. Uau! Não é? Glória a Deus. Tem três... uma professora uma vez falou isso para mim, faz tanto sentido, e eu tenho vivido isso, assim, no sentido de vida, acho que faz muito sentido. Ó. Ela falou assim, ela fala, né, e faz sentido, 3 coisas nos adoecem, 3. Então, a gente tem que cuidar com essas 3 coisas. Qual é? Uma, viver muito no passado. Outra, viver muito no futuro. Porque não tem nada lá. Eu não sei o que vai acontecer. E pensar demais. Saia de dentro da sua cabeça, viva a vida aqui fora. Né? Tem um versículo que fala mesmo assim. Eu acho engraçado, eu gosto dele, porque ele fala assim... E se o Espírito de Deus... que o Espírito de Deus falar hoje, ouça... Olha o Espírito Santo falando, hoje, né? Então, é o hoje. Deus nos quer no agora, é no hoje. Basta cada dia ser uma hora. Olha Jesus falando, hoje. Então, saia da sua mente, viva a sua vida. Bom, eu vinha pensando em 2 coisas, né, que foram as que me marcaram e que eu acredito que mudou a minha maneira de ver a vida, assim. A questão da culpa, eu acho que todas as mulheres carregam uma culpinha por alguma coisa, né? Às vezes a gente se excede, às vezes a gente faz um pouquinho de menos, mas é tudo dentro da nossa realidade, mas a culpa cai sobre os nossos ombros. Bate na porta. E a culpa nos faz nos comparar, né? A gente sempre olha com um olhar de comparação para outra, principalmente para as mulheres. E a minha depressão, quando houve o diagnóstico, até a minha psicóloga me disse assim, Paula,
tá estranho, mas parece uma depressão pós-parto tardia, porque a minha filha já tinha 6, 7 meses, a mais nova. E aí, tipo assim, não fazia sentido ser tão distante, né? Mas eu consegui encontrar isso. E aí, por quê? Porque eu engoli meus sentimentos, eu fui guardando, não fui honesta comigo mesma. E a gente tem um livro lá na igreja que a gente, há um tempo, vem escrevendo, e esse ano a gente lançou na igreja para fazer discipulado, que todos os capítulos têm a mentira que a gente precisa combater. E a mentira que eu precisei combater são as minhas verdades. Por quê? Porque quando eu estava grávida, a minha pastora estava grávida e a minha tia também, né, a irmã do pastor Fabiano. E ambas sofreram algo muito terrível, né? 3 meses antes da Olivia nascer, a gente perdeu o Gael. E um dia antes da minha filha nascer, a minha afilhada do Canadá nasceu direto na UTI. E ficou 30 dias lá, com a vida em risco. E a minha filha nasceu bem. Isso era motivo de alegria. E eu estava triste. Eu estava desesperada, pensando, por que só a Olivia está bem? Por que a Didi perdeu? Por que a Dedé está passando por isso? Entendeu? E aí eu tenho uma culpa nos meus ombros, do tipo, Deus, por que eu não estou sofrendo? Sabe? Por que comigo está tudo bem? Então foi muito ruim. E aí eu tive que desmentir essa mentira de que eu não merecia ser feliz, porque o meu sentimento era esse. Por que eu estou feliz agora? Eu não mereço. Elas também mereciam. Então, foi algo que desencadeou esse sentimento, né? Eu não posso estar feliz, elas não estão. Vou esconder minha felicidade, sabe? Então, foi muito ruim. E a outra coisa que Deus me ministrou muito foi a primeira coisa que a pastora falou, a palavra do Senhor. Ela é a verdade, ela liberta, ela consola. E, por muito tempo, o Senhor me ministrou uma palavra que eu ficava assim, como que o Senhor nunca me falou sobre isso antes? Foi quando Pedro, no episódio de andar sobre as águas, Pedro, ele cresceu como pescador, ele cresceu nos barcos. E ele sabia que a água afunda. Algumas vezes ele deve ter caído do barco e ele viu, água afunda, né? E aí, na noite da tempestade, ele vê Jesus andando sobre as águas. E aí ele olha assim, sabe aqueles monte de pontinho de interrogação? Como assim anda sobre as águas? A verdade de Pedro era que a água afunda. A verdade de Jesus é que eu posso andar sobre elas. E aí, o que Pedro diz? Jesus, se és tu? E aí Jesus diz, vem, pode vir. E aí ele teve que decidir acreditar na verdade de Jesus. E eu simplesmente fiquei assim, gente, eu acredito na minha verdade, que eu não mereço a felicidade, que eu já fui traída, que eu não tenho amigas, porque a depressão ela nos leva para esse lugar, né? De que a gente não tem amigas, de que é muito ruim, de que todo mundo vai se aproximar. E isso é verdade na vida do pastoreio. As pessoas se aproximam esperando uma perfeição, elas veem a nossa nudez, a nossa vulnerabilidade, elas não gostam e elas vão embora. E foi tanta gente embora da minha vida nesses últimos anos, que eu olhava para o Senhor e dizia assim, até compartilho isso com uma amiga, que eu dizia assim, Senhor, o Senhor quer que só eu seja sua amiga? Não, tudo bem, só o Senhor pode ser meu amigo, ninguém mais, porque vai todo mundo embora. E aí eu entendi que realmente Ele estava me levando para o íntimo, para a presença dEle. E aí eu tive que combater em mim a mentira de que água afunda, porque o Senhor estava me convidando a viver a verdade dEle, de que eu posso andar sobre as águas. E isso mudou a minha vida. Mudou a minha vida. E o maior conselho, né, que acredito que todas nós entendamos, é que a palavra do Senhor é a única verdade sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos, sobre os nossos pensamentos. Porque uma coisa que eu descobri com a terapia é de que pensamentos formam decisões, decisões formam hábitos, hábitos formam comportamentos. Não, pensamentos formam comportamentos, comportamentos formam hábitos, e hábitos é quem a gente é. Se eu tenho o hábito de ler, eu sou leitora. Se eu tenho o hábito de falar, eu sou uma pregadora, entendeu? Mas eu simplesmente tenho que entender que tudo começa aqui. E quando tu abriu o culto com salmos, eu pensei, só podia ser uma psicóloga abrindo o culto com salmos. Abrindo a pregação com salmos. Porque Davi devia ser psicólogo, né? Vamos combinar. Podia, porque ele ensinou a gente o que é ver, olhar para dentro. Exatamente. E muitas vezes, eu adoro um canal no YouTube que fala sobre salmoterapia, do Johnny Leone. E eu acho o máximo, porque o salmo é isso. E eu, muitas vezes, falava para o Lucas, eu não quero ir para a igreja hoje, eu estou sofrendo. Porque as pessoas nos machucam, as ovelhas dão umas mordidinhas. Mas também tem morte, elas dão umas mordidinhas, assim.
Só que as mordidinhas, só que tem muita delas que a lã é gostosa, que tu consegue te chegar, é bom, aquece. Também é fofa. É mais fofa do que da mordidinhas, mas, né? E isso tudo me fez. Muitas vezes eu não queria ir para a igreja e eu lia o Salmo 76, que diz, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E eu tinha que falar isso para minha alma, porque eu não queria ir. Eu ia chorando, eu descia do carro chorando e eu esperava o louvor começar para mim entrar, o louvor terminar para eu sair, porque eu não queria estar com as pessoas, até que o Senhor curou a minha alma, por eu acreditar na verdade dele. E esse é o meu conselho, né? A gente precisa olhar para o Senhor e para a verdade dele. Amém. Eu acho que, complementando o que ela falou, né? Se tiver um conflito entre as minhas emoções e a palavra de Deus, a mentirosa sempre vai ser eu. Esse é o meu critério, né? Eu sou uma pessoa que eu sou muito objetiva. Então, eu gosto de ter critério objetivo para as coisas. Eu não sou aquela filosófica, sabe? Objetivamente, o que a palavra de Deus diz sobre isso? O que eu penso sobre isso? Conflita? Então, eu estou errada. E Deus está certo. Seja todo homem mentiroso e só Deus verdadeiro, né? Então, assim, as nossas emoções têm uma beleza, porque é isso que nos faz semelhantes a Deus e não igual aos animais, né? A diferença é essa, né? Mas, ao mesmo tempo, o nosso coração não é um bom conselheiro. Não é. O coração é maligno, enganoso, e principalmente um coração ferido, piorou, né? Então, nosso conselheiro é Jesus, é a palavra de Deus, sempre, né? Por isso que a gente, tendo uma multidão de conselheiros que são amigos de Deus, a gente vai andar num lugar seguro, mesmo quando nós estamos em crise. Porque vão ter pessoas para nos puxar de volta para essa verdade absoluta, quando a gente está cego e não está conseguindo enxergar direito por causa das emoções bagunçadas, né? Amém. Deixa eu ver. E é isso, meninas. Eu espero que a experiência dessas mulheres tenham falado muito com vocês. E, mais uma vez, eu digo, né? Ninguém está livre de passar por qualquer situação. Vocês nunca imaginar que a pastora Paula, teria passado por uma depressão. Vocês nunca imaginar a pastora Lidiane, né? Perdeu 2 filhos. Uma semana depois estava lá batizando em Rosário. Depois estava aqui ministrando, nunca faltou um culto para estar em casa. Nunca imaginou que também precisava tratar as emoções, né? A pastora Sheila, que passou por um câncer, né? Acho que ainda tem as suas pregações no YouTube quando a senhora estava fazendo tratamento, não tem? Olhem, gente, olhem. É uma bênção, né? Então, ninguém está livre de passar, ninguém, né? Então, peguem esses conselhos e, se precisarem de ajuda, procurem. Procurem, né, profissionais, psicólogas cristãs, procurem as pastoras de vocês para ajudarem vocês a passar por esse período também, mas não sofram sozinhos. Vocês estão na casa de Deus, e a casa de Deus é feita por uma família, por mãe, pai, irmãos. Amém? Espero que vocês saiam daqui com um pensamento totalmente diferente sobre esse assunto, sobre as emoções de vocês. Amém?